Olá, bem-vindo a mais uma aula com a Experts da Logística. Hoje nós vamos falar de uma função que é muito utilizada na área da logística e também em outras áreas, que é a função condicional se. Vamos lá? Primeiramente vamos abordar a estrutura da função, depois vamos inserir ela nessa tabela com um exercício prático. A função condicional se ela é dividida em três argumentos. Nós chamamos de teste lógico, é o que nós queremos testar. Valor ser verdadeiro se refere se a condição for atendida. Valor ser falso se a condição não for atendida. Tá, mas o que significa na prática? Vamos fazer um exemplo. Vamos inserir aqui na célula I4, número 20. Vamos fazer o seguinte teste. É igual se... Vou aqui na barra de fórmulas para ficar mais fácil a visualização. Se teste lógico é o que eu quero testar. Então vou testar aqui. Se o número 10, isso daí poderia estar em qualquer referência de célula, for maior do que o número que está na célula I4. Agora eu coloco ponto e vírgula, fechei a primeira parte da função, ou seja, fechei o teste lógico. Então, se isso for atendido, ou seja, se isso daí for verdadeiro, eu quero que o Excel faça alguma coisa. Então, vamos colocar... para escrever palavras, a referência tem que estar em aspas dupla, ok? Então, vamos colocar aqui, atende. Ponto e vírgula, a última parte da função, valor ser falso, ou seja, se o valor 10 for menor do que o que está na célula I4. Então vamos colocar, não é maior. Então isso aqui tem que ser em aspas dupla. Não é maior. E fecho aqui a função. Enter. Olha o que apareceu. Então, o que o Excel está fazendo? Está testando se o valor 10 é maior do que o valor que está aqui em I4. O valor que está em I4 é 20, ou seja, não é maior. Ou seja, não atende a condição. Então, ele vai para o valor ser falso. O valor ser falso não é maior. Se por um acaso nós alterarmos aqui o valor para 15, o Excel continua testando aqui. 10 é maior do que o valor que está em I4. Qual que é o valor que está em I4? 15. 10 é maior que 15? Não. Então, aplica a segunda parte da função. Se por um acaso nós mudarmos o valor para 9, atende. Então, ele faz a primeira parte da função. 10 é maior do que o valor que está na célula I4. O valor que está na célula I4 é o valor 9. Então, é maior. Então, aplica essa primeira parte da função. Ok? Então, isso daqui só para pegarmos aí a sintaxe da função. Então, vamos para um exercício prático. Temos aqui uma base de dados com data, o local onde foi feita a coleta, ou seja, o centro de distribuição que a coleta foi realizada, a chegada programada, a chegada real, só ajustar aqui. Eu quero calcular o atraso, ou seja, quantos minutos foram atrasados, e o SLA. SLA é uma penalidade que nós vamos aplicar. SLA significa Service Level Agreement, acordo do nível de serviço. Então, se por um acaso a diferença foi de 1 minuto, penalidade de R$100. 2 minutos, 200 e assim por diante. Então vamos fazer a primeira parte aqui. O objetivo dessa primeira parte é calcular se houve atraso. E se houve atraso, quantos minutos que foi esse atraso. Então vamos lá. É igual se teste lógico. O que eu quero testar? Então aqui eu tenho a chegada programada e a chegada real. Então eu quero testar se a chegada real for maior do que a chegada programada, então isso daí significa que houve atraso. Então vamos fazer esse teste. Se o valor que está na célula E3 for maior do que o valor que está na célula D3, ponto e vírgula. Então eu quero testar se o valor que está na célula E3 é maior do que o valor que está na célula D3. Então, se isso daí for verdadeiro, ou seja, se o valor for maior, significa que houve atraso. E se houve atraso, eu já vou calcular no valor aqui, se verdadeiro, eu já vou calcular quantos minutos que foi esse atraso.
Então, se atender essa condição, eu vou pegar o valor da chegada real, que é o valor que está em E3, menos o valor que está na chegada programada, D3. Ponto e vírgula. Agora, última parte da função, valor se falso. O que significa isso? Valor se falso é se não houve atraso. Exemplo, se a chegada programada era 8 horas e a chegada real 8 horas, não houve atraso. Se a chegada programada era 8 horas e a chegada real foi 7h55, não houve atraso. Então, isso daí vamos escrever, abre aspas, sem atraso. Fecho parênteses, Enter. Como eu estou trabalhando aqui já com a formatação de tabela, ele já envia aqui os cálculos para os demais, não tendo necessidade de arrastar. Okay? Então aqui, né, no dia 1/5, coleta no CD Walmart, a chegada programada era 8 horas da manhã, chegada real 8h15, logo houve um atraso de 15 minutos. Vamos pegar aqui um ou outro para validar a função. No dia 4/5, CD Roldão, chegada programada 11 horas da manhã, chegada real 11 horas, ou seja, sem atraso. Tudo bem? Então agora vamos calcular o valor da penalidade, ou seja, 15 minutos tem que dar aqui uma penalidade de 1.500, serão 15 minutos vezes 100. Porém, se eu multiplicar esse valor que está aqui vezes 100, acontecerá um erro. Por quê? Porque a formatação aqui está em horas, formato horas. Então eu tenho que fazer uma transformação. Eu vou utilizar aqui novamente a condicional C para você pegar mais um pouco de prática. Então, igual C, o valor que está na célula F3, se F3 for igual a, vou abrir, se for igual a sem atraso, se isso daí for verdadeiro, o que eu faço? Sem atraso eu não tenho que pagar nenhuma multa, não tenho que pagar nenhuma penalidade. Então vamos colocar aqui o valor 0. Se por um acaso houve atraso, eu vou pegar o valor que está na célula F3 e vou transformar ela em minutos e multiplicar por 100. Então é F3 vezes 24, padrão 24 horas, vezes 60. Isso daqui vezes 100, que é o valor por minuto da penalidade. Fecho parênteses, Enter. Temos aqui, dia 1/5, penalidade de 1.500. No dia 2/5, penalidade de 5.500. Dia 4/5, sem atraso, ou seja, penalidade de 0. Dia 16/5, sem atraso, 0. Dia 17/5, 30 minutos de atraso. 30 vezes 100, 3.000, ok? Então essa é uma aplicação bastante interessante da função condicional C. A planilha ficará disponível em nosso blog, expertsdalogistica.com.br. Você poderá baixar a planilha para treinar, ok? Um abraço e até a próxima!